teatreiros, sejam bem-vindos à 11ª videoaula de teatro. Eu sou o instrutor Jonathan Coelho e estou com vocês nessa jornada. Pessoal, vamos revisar várias coisas agora que estamos chegando no encerramento de um ciclo, né? Com essa videoaula encerra-se o ciclo desse mês. Aí vamos para o último ciclo desse ano. E como chegamos nesse momento aqui de final, né, de reta final, então eu vou fazer com vocês nessa videoaula uma revisão de tudo aquilo que já foi discutido nas nossas videoaulas, para reforçar, para ver se vocês já estão conseguindo absorver mesmo o que foi trabalhado. E também, claro, ver como que está cada um de vocês, né? Para falar a verdade, assim, vamos fazer uma espécie de avaliação de desempenho com vocês. Então, aqueles que já me mandaram o vídeo lá, né, com a atuação e tal, na live, né, principalmente na live dessa semana, eu vou fazer uma avaliação de desempenho. Vou elencar alguns critérios, vou ver o que apareceu no vídeo. Tecnicamente, eu vou falar o que precisa ser mais trabalhado, o que foi bem trabalhado, né? Vou fazer uma avaliação desse material, até para orientar vocês aí a conseguirem sempre fazer um ótimo trabalho dentro da área teatral, ok? Então, assim, como iniciamos o teatro, tá? Como nós iniciamos esse material? Antes de mais nada, né, se vocês voltarem lá na primeira videoaula que nós tivemos, era uma videoaula de apresentação minha, né? Eu me apresentei, falei que sou instrutor, que sou professor, falei um pouquinho sobre a minha caminhada, né? Também falei para vocês, se pudessem, durante a live, em outros momentos, também falarem sobre vocês, sobre quem são vocês, a caminhada de vocês, né? Se apresentarem para esse momento. Também falei sobre os desafios, né? Nós estamos vivendo aí um momento de pandemia, ainda um período de quarentena, a questão do isolamento em casa. Então, assim, essa missão, esse desafio que é estar fazendo essas videoaulas com vocês. Foi basicamente isso e, né, aproveitei o momento para passar um aquecimento, para falar da importância do aquecimento para vocês. O aquecimento é essencial, né? Normalmente, assim, quando você vai fazer uma ação no teatro e tem um curto período de tempo antes da atuação, você já se alonga, já se estica, já massageia o rosto, já faz o aquecimento vocal, né? Essa questão do vibrar a língua, né? Então, assim, nós temos que sempre priorizar o autocuidado, né? Eu, desde o começo dessa oficina teatral, né, basicamente o curso, desde o começo eu disse para vocês têm que priorizar o autocuidado, né? Então, o aquecimento, né, aqueles aquecimentos que você se deita no chão, né, a questão da coluna, do alinhamento, verificar sempre a postura, né, trabalhar a respiração, que a respiração é essencial. O ator ganha muito, mas ganha muito na atuação quando ele sabe trabalhar a respiração. A respiração é o primeiro passo para uma grande atuação. Então, você saber lidar com a sua respiração aqui no diafragma, né? Normalmente faz o aquecimento de pé, quando vai, né? Essa coisa de ficar sentado como eu estou aqui é só para conversar com vocês, né? Só para interagir num diálogo. Mas durante o aquecimento de voz é muito importante que vocês realizem de pé, de preferência, né? De pé, que daí não tem nenhuma contração aqui muscular nessa região. Vocês vão trabalhar com todo cuidado, priorizando, né, o aparelho respiratório de vocês, né? Tomar cuidado com a garganta. Talvez eu não falei também de cuidados em relação à alimentação, mas se eu falo que temos que priorizar o nosso corpo, ter esse autocuidado, nós temos que pensar também na alimentação. O ator não pode chegar minutos antes de subir ao palco comendo uma barra de chocolate. Se ele comer uma barra de chocolate, tomar uma chocolatada, uma coisa assim, uma coisa ou outra que, né, que suje muitas cordas vocais, ele pode se prejudicar.
a garganta dele não vai se hidratar direito durante o espetáculo, em que ele precisa projetar a voz, ele precisa estar bem presente com a voz. Aí, por ele ter ingerido alguma coisa que prejudicial para a garganta, isso pode afetar a atuação dele no palco. Então, assim, né, aquela história, vamos fazer teatro? Uma garrafinha de água, essencial, né, porque se precisar, em outro momento você pega ela e abre e toma. E se tiver com uma fominha, alguma coisinha, uma fruta, né, por exemplo, a maçã. A maçã é um símbolo aí, muitos que atuam dizem até nessa questão da limpeza. E de fato, né, existem estudos que mostram que quando você come a maçã, ela limpa, ajuda a limpar um pouco a garganta e hidrata, né, e acaba hidratando. Então, assim, priorizar os altos cuidados. Nós temos que se cuidar mesmo na saúde do nosso corpo. Pensar, né, que não é só o alongamento, tem a questão do descanso, dormir direitinho, né? Nós temos que descansar para fazer o alongamento, para atuar bem no palco. Se o ator estiver cansado, com sono, não vai ter um bom trabalho no palco, vai ser mais ou menos. Ele não vai ter toda aquela energia para passar para a plateia, né? Se ele já vem com pouca energia, aquela pouca energia vai aparecer no palco, né? Então, assim, é uma missão, é um desafio para o ator. Ele tem que ter o autocuidado, tem que fazer o alongamento certinho, né? Tem que fazer os aquecimentos de voz, né? Tem ator que fica minutos antes do espetáculo, você vê ele lá, né? Estralando a língua, fazendo careta. Essa coisa de fazer careta, massagear o rosto, se alongar, se esticar, fazer, né, passar a mão na garganta, fazer aquele exercício da língua que eu falei, de passar na frente dos dentes, né? Ó, eu fiz aqui um pouquinho, já juntou bastante saliva. Isso é ótimo, isso é bom. Normalmente, se você está antes de subir ao palco, é uma dica. Está ali, ou saiu de uma cena, vai entrar em outra, mas não tem nenhuma garrafinha de água por perto, você precisa hidratar a tua garganta, você já faz esse aquecimento, já ajuda, né, a alongar a língua, ao mesmo tempo hidrata a sua garganta, se junta saliva ali, aí você consegue entrar para atuar sem estar com a garganta seca. Veja, então temos que tomar esses cuidados para ter uma boa atuação no palco, ok? Então, aquecimento, respiração, autocuidado são essenciais para os atores, né? Para todos os atores, isso é essencial. Agora sim, temos também, né, nessas videoaulas eu falei sobre a história do teatro e eu falei também sobre os jogos, né? Eu falei um pouco sobre os jogos, eu falei sobre a diferenciação dos jogos, sobre a importância deles na atuação. Falamos sobre a importância do teatro, né? Para que o teatro é importante? O teatro serve para quê? Qual é a função do teatro? Isso, todos os atores têm que saber, né? No final de qualquer oficina, se chegar para algum ator e perguntar: para que serve o teatro? Ou qual é a função do teatro na sociedade? Se forem realizadas essas perguntas, é imprescindível, é essencial que o ator consiga, ou a atriz, depois de meses trabalhando conteúdos do teatro, né, é essencial que ele consiga responder essa questão. Do que adiantou o curso, a oficina, se ele não conseguir, ele ou ela não conseguir responder essa questão? Para que serve o teatro? Qual é a função do teatro na sociedade? Gostaria que vocês procurassem sempre pensar nessas questões e em outras questões também. Por mais que eu responda com vocês na videoaula aqui, por mais que eu dê uma resposta, né, bem resumida, curta, bem enxuta, nós podemos dar eu posso ficar durante horas falando sobre isso, falando sobre a importância do teatro, horas falando sobre qual é a função do teatro na sociedade e para que serve o teatro, né, se é importante, né, para que. Se o ator e a atriz não conseguir responder essa questão, então
estamos aí apenas perdendo tempo, né? Vamos estar perdendo tempo ao invés de estar aproveitando esse tempo de videoaulas, né? As videoaulas são para vocês aprenderem. Então, assim, qual a importância do teatro? Eu, particularmente, acredito que o teatro ele vai ser muito importante, primeiramente, para nós, como seres humanos, né? Então, assim, você aprende a se tornar um ser humano melhor a partir das várias experiências que você vai adquirindo com os jogos teatrais, com a atuação, com a relação entre as pessoas que estão ali atuando com você, dialogando com você sobre o teatro. Então, assim, eu acredito fielmente, né? Não questiono isso, eu não consigo, não tem alguém que consiga tirar isso da minha cabeça, mas eu acredito fielmente que o teatro está intimamente ligado com a nossa construção de identidade, com a nossa construção de pessoa, né? O teatro ele nasce com a gente, desde criança. Quando você começa a querer imitar uma coisa aqui, querer imitar os adultos, quando começa a imitar ali, fazer para o amigo uma demonstração, fazer para o pai, para a mãe, alguma coisa imitando, atuando, mostrando para o outro, o teatro nasceu com você. O que acontece, né? Por que hoje alguns não são atores profissionais? Acontece que, né, algumas pessoas resolveram focar em outras áreas, né? Focar em outras áreas de conhecimento. Deixar um pouco de lado essa área de conhecimento, que é o teatro. Então, assim, primeiramente eu acredito que o teatro, a importância do teatro está aqui, em construir esse sujeito. Nós, né, cada um de vocês, construir esse sujeito que é vocês, tá? Então, construir essa pessoa, né, essa construção. O teatro vem para isso. Você ter uma experiência diferente, enxergar como o outro enxerga, né? Fazer atuação, quando você desenvolve diferentes personagens, ter diferentes pensamentos, né? Pensar com a cabeça do outro, né? Quando você pensa assim, tipo, vou desenvolver um personagem que é totalmente diferente de mim, então eu acabo aprendendo com isso. Eu acabo aprendendo como esse outro enxerga, né? Então acaba desenvolvendo sentimentos de empatia, de cumplicidade, dessa relação, de um considerar o outro, né? Então, assim, nós começamos a ter mais compaixão com as diferentes formas de pensar. E olha só que interessante. Além de, né, quando eu penso em mim, né, no caso em nós, né, em relação ao teatro, nós desenvolvemos a autoconfiança, né? Acabamos assim, conforme vamos trabalhando o teatro, vamos fazendo jogos, vamos aprimorando nossas habilidades, nós conseguimos desenvolver a nossa autoconfiança. Isso que é interessante. Então, assim, para que vai servir essa autoconfiança, essa autossegurança? Para vocês poderem se comunicar com as outras pessoas, para vocês poderem interagir com os outros, né? Poderem acreditar mais em vocês. Para isso serve a autoconfiança, essa autossegurança. Aí vai fortalecer a autoestima de vocês vão se sentir melhores, né, por estarem mais seguros daquilo que vocês estão falando, daquilo que vocês estão fazendo. A comunicação de vocês vai ficando cada vez melhor, né? Vocês vão tendo mais agilidade de pensamento, gravando melhores as coisas, então melhora o raciocínio de vocês, conforme vocês vão decorando o texto, participam de um jogo aqui, um jogo ali, né, ganhando essa velocidade, essa dinâmica, então tudo isso vai sendo somado para vocês, né? Vocês vão absorvendo várias habilidades, várias potencialidades, né? Além do raciocínio rápido, na questão lógica, né? Na questão emocional, no pensar, né? Como eu estava falando em relação à empatia, né? A autoconfiança, entre outras coisas, a gestão de pensamentos, né? Podemos associar isso também a você conseguir organizar melhor seus pensamentos, organizar melhor as coisas, né? Conforme deve ser. Vocês ampliam o repertório cultural de vocês. Então, quando trazemos isso para nós e aprendemos isso com o teatro, eu falo, aí que tá. O teatro, ele potencializa as qualidades que tornam o humano mais humano.
né, o ser humano ele foi feito para isso, para ser mais empático, para ter essa confiança nele, para ele conseguir conversar, se comunicar muito bem com o outro. Isso é muito interessante. E fora a relação com as outras pessoas, né? Se tornar mais social na sociedade é necessário. Nós devemos se expressar mais, devemos colocar nossa opinião para fora e não só guardar para nós. Tem momentos, claro, tem momentos que, dependendo, se você dá opinião toda hora, você pode se tornar inconveniente, né? Tem horas que não... tem aqueles momentos que a pessoa fala assim, é melhor você ter guardado a sua opinião para você. É verdade, tem alguns momentos que falar demais, a todo momento, se expressando, falando o que você pensa, e não respeitando o outro, o que o outro tem a dizer, você se torna inconveniente. Então, assim, quando eu digo assim, se expressar melhor e se comunicar melhor, não é só aprender a ficar falando sem parar, mas também aprender a ouvir. Eu acho que o melhor aprendizado que se tem, de todos os aprendizados, para vocês crescerem, evoluírem, irem para frente, é aprender a ouvir, principalmente. Mais do que falar. Muito mais do que falar é aprender a ouvir. Anotem isso, né, no caderninho de vocês, anotem isso para a vida de vocês, para qualquer área de conhecimento, né? O teatro ele vai ensinar isso para vocês. Quem não aprendeu ainda, né? Quem não aprendeu ainda vai aprender um dia. Se continuar fazendo teatro, ainda vai se perceber que o teatro ensina isso, a aprender a ouvir, a observar mais. Quando nós ouvimos, aprendemos a ficar quieto em silêncio por alguns instantes, isso também é uma construção bacana no ser humano, dentro dessa área do que eu estou falando para vocês. Então, assim, o aprender a ouvir é necessário e importante. Ok? Então, assim, busquem sempre aprenderem a ouvir, a observar mais, falar menos, falar só quando é realmente necessário, quando não a todo momento, né? Mas aprender a se expressar é dosar essas duas coisas, saber falar no momento certo, né? E também ouvir. Também não adianta ficar só no ouvir, como eu mencionei. Tem que saber se expressar. Saber que também em algum momento vocês vão precisar falar. Vocês vão precisar falar o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo. Colocar isso para fora de vocês é como sair de dentro de uma caixa. Muitas vezes, algumas pessoas não têm, na questão de timidez, né, na questão do nervosismo, as pessoas que não controlam isso, elas se sentem presas numa caixa, como se fosse uma caixa. O que acontece? Elas querem falar, mas não conseguem, não sabem o momento de falar, não sabem em que momento tem, né, se sentem travadas. Isso cria insegurança, uma ansiedade. Tanto falar demais, quanto falar, não conseguir falar, vai criar ansiedade, vai criar esses sentimentos de insegurança. Então, assim, nós temos que saber dosar as coisas, aprender a lidar com a gente, com nós mesmos, aprender a lidar com os outros, para conseguir, né, um equilíbrio. Esse equilíbrio é uma maturidade. Aí vocês vão alcançar a maturidade, né, a maturidade para fazer qualquer trabalho dentro do teatro. Ok? Então, assim, eu aproveitei esse primeiro momento já para estar reforçando com vocês na videoaula número 11, parte 1, aqui agora. Eu aproveitei para que vocês pudessem analisar as coisas mais importantes aí, no sentido de olhar para nós mesmos, né? De pensar para que serve o teatro, né? Ele é importante para quê? Para pensar sobre isso, né? Para reforçar esse sentimento, essa curiosidade de vocês, para que serve o teatro, e para destacar muito assim os cuidados que nós temos que ter, né? Fazer teatro não é só fazer teatro, não é só chegar daqui o papel, vá lá e faça. Não, temos que pensar e priorizar um passo a passo. Aprender realmente a ouvir, aprender a falar, se expressar, aprender
né, a aprender com jogos teatrais, a ter um raciocínio mais rápido, uma dinâmica mais interessante com o teatro, aprender com o aquecimento, a cuidar do seu corpo, né, melhorar seus hábitos, seja na questão física, né, também de alimentação. Então, assim, tudo isso é muito importante, é necessário. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa primeira parte para reafirmar isso dentro de vocês. Na segunda parte, eu vou revisar com vocês um pouquinho sobre os jogos e também sobre a história do teatro, desde o princípio, né, para nós ter uma boa revisão aí e se preparar já para uma avaliação de desempenho que eu vou fazer com vocês durante a live. Eu gostaria que todos participassem, né, sem exceções. Vai ser um momento de avaliação. Então, prestem bastante atenção aí nessa live, principalmente nessa videoaula, né? E na videoaula ainda número 11, parte 2, que vai ser na sequência desse. Prestem muita atenção em todo o material para que vocês possam ter uma ótima avaliação, tá? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Eu espero que eu obtenha respostas de cada um de vocês e eu perceba realmente, né, o quão significativo está sendo todo esse esforço, todo esse trabalho que eu estou aqui desenvolvendo em casa e vocês estão acompanhando na casa de vocês. Então fiquem aí e bora assistir a próxima videoaula, né, número 11, parte 2. Fiquem aí.